Olá, bom dia, oitavo ano. Dando continuidade à nossa aula, né? A gente começou nossa aula hoje pela manhã, discutindo através da live no Facebook sobre o nosso novo assunto, né? Que é cálculo algébrico, módulo 2, capítulo 4, né? Então, aqui na aula extra, a tia vai aprofundar um pouco mais com os cálculos, né, o que nós já discutimos na aula anterior, ok? Então, o que a tia já falou sobre o nosso título, né? O título do nosso capítulo, cálculo algébrico. Cálculo algébrico implica dizer que nós vamos estudar cálculos, né, com variáveis, né? A álgebra vem, a parte da matemática que estuda as expressões, né, e cálculos envolvendo letras e números, né, como nós já comentamos. Não é isso? Então, aqui na abertura do nosso livro, como nós já comentamos, nós temos aqui o Fernando, né, que ele vai falar o seguinte: pensei em um número, em seguida adicionei a esse número o triplo de seu sucessor. Depois subtraí 1. Esse tipo de situação nós já estamos acostumados a nos deparar com ela. Por quê? Porque nós já estudamos equações, não é? Mas aqui a gente vai começar, gente, com as expressões algébricas. Não é? Nós já estudamos as expressões numéricas. Não é? Expressões numéricas significa que só tem números. Não é? E agora nós vamos introduzir nessas expressões que antes eram só numéricas, vamos introduzir as variáveis, são as letras, né? As incógnitas. Então elas vão passar a ser chamadas, não é, de expressões algébricas. E as expressões numéricas não irão mais existir? Claro que sim. Expressões numéricas continuarão sendo expressões que só possuem números. E agora nós vamos dar início a um novo estudo, não é, sobre as expressões algébricas, em que nós vamos introduzir as variáveis, né, em que na verdade, nós já introduzimos, né, essas variáveis aí. Ó, nós temos aqui, gente, essa expressão algébrica. As expressões algébricas, elas podem ser simplificadas, né? Como assim, tia? Ó, nós temos aqui x mais 3, que é a montagem do problema do Fernando. Nós vamos tentar deixar, gente, essa expressão aqui o mais simples possível. Nós vamos simplificar essa expressão. Como assim? A gente observa que esse 3 aqui, ó, ele está multiplicando todos os elementos que estão aqui dentro do parênteses. Então, nós vamos fazer o seguinte. Ó, repete o x. Aqui, o sinal é mais. Eu não posso esquecer de fazer o jogo de sinal, tá? 3 vezes x, 3x, 3 vezes 1, 3, e repete o menos 1. Ainda dá pra gente simplificar? Dá, vamos ver aqui, gente, os termos semelhantes, né? O que a gente pode somar e o que a gente não pode. Ó, o x eu posso somar com o 3x, não é? Então, a gente já é acostumado a fazer esse tipo de soma, né? Já lá nas nossas equações do primeiro grau. Estão lembrados? Ó, não precisa nem colocar esse 1 aqui, não. Ó, 3x mais x dá 4x. Aqui resolve normalmente, ó. Repete o sinal do maior e subtrai. 3 menos 1 é 2. Olha só. Aquela expressão, essa expressão grandona que nós tínhamos aqui no início, ela se transformou nessa expressão aqui. Então, o que nós podemos dizer, gente, sobre essa expressão simplificada e essa expressão que originou a expressão simplificada? Nós podemos dizer que elas são equivalentes, né? 4x mais 2
equivalente a essa expressão aqui. Né? Elas têm o mesmo valor. Lembrando, ó, que ela tem o x, a mesma variável aqui, e a mesma variável aqui. Então, duas expressões iguais, elas têm o mesmo resultado, né? Elas são equivalentes, né? Aqui outro exemplo de expressão equivalente. Eu tenho aqui, ó, 2x mais 3x mais 8. E nós vamos simplificar essa expressão. 2x mais 3x, 5x, mais 8. Pronto, terminamos aqui de simplificar essa expressão. Então, eu posso dizer que 5x mais 8, né, eu posso escrever esse 5x mais 8 também dessa forma. 2x mais 3x mais 8. Tudo bem até aí? Então, nós temos aqui mais um exemplo de expressões algébricas, tá? E o que é valor numérico de uma expressão algébrica? O que seria o valor numérico de uma expressão algébrica? O valor numérico de uma expressão algébrica, como a gente também já comentou, gente, é quando você atribui um valor, né, numérico a variável aqui da nossa expressão. Veja, nós temos aqui, ó, uma expressão 8 menos x. Uma segunda expressão, 12 menos 6a. Quem é a variável aqui? É o x. Quem é a variável aqui? É o a. Tudo bem até aí? Estamos conseguindo identificar a variável? Sim, né? Então, aqui, ó, se o x for 2, quanto será o valor numérico dessa expressão? Vamos lá. É muito fácil isso aí. É só substituir aqui no lugar do x e a gente vai colocar o 2. 8 menos 2 é 6. Então, o valor numérico dessa expressão é 6 quando o x for igual a 2. Daí, o nome variável, porque ela vai variar. Não é? O x ele pode ser qualquer número. Tudo bem? E aqui, nessa expressão, cujo valor de a é 3. Né? Vamos ver qual é o valor numérico dessa segunda expressão. Ó, 12 menos 6. Quando nós temos, gente, uma variável e um número, aqui no caso, ó, o número junto com uma variável é porque eu tenho uma multiplicação. Nós também já sabemos disso, né? Então, 6 vezes, ó, quem é o a? É 3. Você resolve novamente. 6 vezes 3, 18. Sempre atento aos sinais, tá? Aqui o sinal do 12 é positivo, né? Conserva o sinal do maior e subtrai, né? Mais 12 com menos 18 dá menos 6. Tá vendo que interessante? Então, o valor numérico dessa expressão algébrica, cujo a é igual a 3, é menos 6, tá? Estão entendendo até aí, né? Nós também temos a classificação dos tipos de expressões algébricas, tá? As expressões algébricas, elas se dividem, gente, em dois tipos, tá? Em dois tipos. Quais são esses dois tipos? Vamos acompanhar aqui com a tia. Ó, as irracionais e as racionais, tá? Então, repetindo, nós temos dois tipos de expressões algébricas. Se você quiser dar um pause no vídeo e copiar essa parte aqui, gente, é interessante você copiar no seu caderno. Por quê? Não tem no nosso livro, tá? Então, você pode dar pause, copia para ficar registrado no seu caderno, caso você
tenha dúvida na hora de fazer as atividades, tá bom? Então, tipos de expressões algébricas: racional e racional. Irracional e irracional. Vamos conhecer, vamos diferenciar esses dois tipos de expressões algébricas, né? São relativamente simples. Vejamos. Quando o que nós observamos, gente, de comum nesses 6 exemplos que a tia Jerusa colocou aqui? Olha, aqui a gente tem uma variável dentro do radical. Aqui nós temos também variável no radical. Aqui também. Aqui, raiz cúbica de A. E aqui também nós temos uma variável no radical, né? Que é a... Geralmente a gente chama de raiz, mas o nome dele é radical, né? Como a gente viu na matéria passada, tá bom? Então, o que nós podemos então, gente, generalizar com essa observação? Que todas as expressões algébricas irracionais, né? Elas possuem variável no radical. Certo? Então, na hora que você vê uma expressão algébrica que tem variável dentro do radical, pronto, você já sabe. Ela é uma expressão algébrica irracional. Ok? E as racionais? As racionais se dividem em 2 tipos. As racionais fracionárias e as racionais inteiras, tá? Como é que eu vou reconhecer, gente, uma racional fracionária? Olha aqui o que elas têm de comum, esses 3 exemplos. Como vocês podem ver, os 3 exemplos que a tia colocou têm, né, variável no denominador. Inclusive, vocês devem estar dizendo aí, que esse segundo e esse terceiro exemplo são o mesmo número, não é? 1 sobre x é a mesma coisa de x elevado a menos 1. Tá bom? Então, quando é que eu vou classificar uma expressão algébrica como racional fracionária? Quando essa expressão tiver variável no denominador, tá? No denominador. E é claro que esse que não pode ter, por exemplo, aqui, tá com variável no denominador, olha essa daqui. Mas ela tá dentro do radical. Então ela já se encaixa em outra categoria, tá bom? Então, para elas serem racionais fracionárias, elas não podem ter variáveis dentro do radical, tá bom? Repetindo, as racionais fracionárias têm obrigatoriamente que ter variáveis no denominador. Tudo bem? E as racionais inteiras? Olha, as racionais inteiras, né? O que tem que ter? O que tem que acontecer para mim poder classificar uma expressão algébrica como racional inteira, né? É ao contrário das racionais fracionárias, não é? Não pode ter variável no denominador, certo? As racionais inteiras, o que você observa? Elas têm variáveis, claro, para ser uma expressão algébrica tem que ter variável, certo? Então, para ela ser racional inteira, não pode ter variável no denominador.
Tudo bem? Observe. Tia, eu tô vendo bem aqui no final que você colocou uma raiz quadrada de 3 no denominador. Então, ela vai ser uma irracional. Não. Ó, aqui é um número, tá bom? É um valor numérico, tá? Ó, só será classificada como irracional se no denominador, né, ou no numerador, tiver uma raiz, né, cujo valor aqui seja uma variável, tá? Se for um número, não vai ser irracional. Então, aqui ela é uma racional inteira, tá? X sobre raiz quadrada de 3, né? O que não pode acontecer aqui nas racionais fracionárias, né? Para ela ser fracionária, repetindo, é necessário que tenha variável no denominador. Bom? Nós temos dois exemplos. E para ela ser racional inteira, não pode ter variável no denominador, tá? Uma é o inverso da outra. Tudo bem? Nós também iremos trabalhar, gente, com restrições para o cálculo do valor numérico. Viu que a tia já deu uma pinceladazinha bem aqui assim, ó. Valor numérico, eu coloquei aqui algumas expressões simples, né? Então, que restrições são essas para o cálculo do valor numérico, né? Que restrições são essas? Vamos conhecer. Restrições para o cálculo do valor numérico. O que nós aprendemos sobre divisão? Tio, o que tem a ver divisão com a matéria que a gente está vendo agora? Expressões algébricas, né? Tem tudo a ver. Ó, que restrições são essas, né? Ó, para nós fazermos uma divisão, é necessário que nós conheçamos algumas regras, né? Quando nós estamos trabalhando com fração, né, nós temos as restrições do denominador. Temos? Por exemplo, nós não podemos dividir um número por zero, né? A gente já sabe disso. Então, a condição de existência de uma fração, né, é que o denominador seja diferente de zero. Estão lembrados disso? Certo? Então, para que uma fração possa existir, é necessário que o denominador seja diferente de zero. Então, aqui, vamos pegar esse conceito e vamos aplicar as restrições para o cálculo do valor numérico. Ó, aqui, ó, nós temos no denominador x mais y menos 10, tá? Então, qual é a condição para que essa fração exista, né? É que o denominador seja diferente de zero. Como é que eu vou escrever isso, tio? Dessa forma aqui, ó. Ó, nós temos o sinal de diferença, ó, x mais y menos 10, ó, é diferente de zero, tá? Então, quais seriam os valores de x e y, não é, que eu não posso colocar aqui? Estão entendendo? Ó, vou pegar, ó, x mais y, tem que ser diferente, eu vou passar o menos 10 para lá com a operação inversa, ó. O x mais y, ele tem que ser diferente, né, de 10, não é positivo, tá? Vou colocar outro exemplo.
né? Para ficar mais... Um exemplo... Por exemplo, vou colocar aqui, ó. 1 sobre x mais 3. Certo? 1 sobre x mais 3. Beleza. Nós temos aqui, gente, uma expressão algébrica racional fracionária. Não é isso? Ó, ela tem variável no denominador. Então, eu quero saber agora qual é a restrição ao meu denominador, né? Qual é o valor, ó, que eu não posso colocar aqui no lugar do x, né? Porque assim, lembrando da condição de existência da nossa fração, não é isso? Ó, quando é que uma fração existe? Quando o denominador é diferente de 0. Então, eu vou fazer isso, ó. X mais 3 tem que ser diferente de 0. Qual é o número que eu não posso colocar aqui no lugar do x? Eu aposto que vocês já estão dizendo aí, sem fazer a continha, vocês já sabem, né? Eu sei que vocês já sabem disso. Ó, qual é o número que eu não posso colocar aqui no lugar do x? Que se eu colocar, vai zerar? O menos 3. Não é isso? Exatamente. Ó, então, olha como vai dar menos 3. Ó. X tem que ser diferente. Ó, aqui não está positivo, vai passar para lá. Negativo. Ó, então, aqui, quais seriam os valores que eu poderia colocar aqui no lugar de x para que essa fração exista? Todos os números menos o menos 3. Está entendendo? Então, todos os números eu posso colocar aqui no lugar do x. Com exceção de quem? Do menos 3. Tá vendo? Com exceção do menos 3. Vamos colocar outro exemplo. Esse aqui é muito fácil, né? Você já deu aí de graça pra gente. Ó, lembrando que quando você for fazer a condição de existência, gente, das frações algébricas fracionárias, né? No caso aqui, ó, você só vai olhar para o denominador, tá bom? Olha só, 2x mais 10. Ó, o meu denominador agora é 2x mais 10. Qual será o número que eu não posso colocar aqui no lugar do 2? Porque no lugar do x, porque se eu colocar, vai ficar 0 aqui no denominador. Ah, tia, daí eu não sei não. Ó, o que você vai fazer? Você vai pegar e colocar a condição. Ó, 2x mais 10 tem que ser o quê? Diferente de 0, que é a condição, denominador de uma fração. Aí você resolve como se fosse uma equação. Primeiro membro, segundo membro. Só que no lugar aqui da igualdade, você tem uma diferença. Ó, 2x é diferente de menos 10. X é diferente de menos 10 dividido para 2. Eu já sabia, tia, que era menos 5. Eu sei que você já sabia. Ó, então, qual é o número que eu não posso colocar no lugar do x, aqui nesse caso? Menos 5. Porque se eu colocar menos 5 aqui, ó, vai ficar menos 10 com mais 10. E quanto é menos 10 com mais 10? É 0. E não existe divisão por 0. Tudo bem? Então, para mim, essa é a restrição para o cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica. Você tem que ter esse cuidado. Tá certo? Ó, você tem que ficar atento também ao que ele quer nas questões, tá bom? Se ele pedir, por exemplo, os valores, né, das variáveis, né, que as expressões algébricas não apresentem números reais, né? Se ele pedir isso, se ele pedir os valores, né, que fazem aquelas expressões não apresentarem um número real, por exemplo,
Deixa eu apagar a minha aqui assim, ó. Vamos colocar um exemplo. Ó. Aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó, o que eu tô procurando aqui, ó. Calcule os valores das variáveis para que as expressões algébricas não apresentem números reais. Quando é que elas não vão apresentar números reais, gente? É quando o denominador for igual a zero. Então, ó, por exemplo, esse aqui é um exemplo que a tia tá fazendo. Ó. Eu tenho aqui a seguinte expressão, x menos 2017. Ó, essa questão aqui, eu quero o valor que faz essa expressão não existir nos reais. Quando é que ela não existe nos reais? É quando o denominador for igual a zero. Tá bom? Então, eu vou igualar esse denominador a zero. Que nem precisa, porque a gente, só olhando aqui para o denominador, a gente já sabe qual é o número que vai dar aqui. Exatamente. Ó, mas de qualquer forma, eu vou fazer aqui para vocês. Ó. Então, ó, o valor de x, que faz essa expressão aqui, não está dentro dos reais, é o 2017 positivo. Tudo bem? Caso você não esteja entendendo, gente, quando vocês forem fazer as atividades, me perguntem, tá? Estou sempre à disposição. Pode mandar áudio, pode gravar um vídeo, viu? Perguntando que a tia vai explicar, tá certo? Nós vamos agora, gente, fazer algumas atividades. Eu vou fazer com vocês algumas atividades, tá? Essas atividades aqui, na verdade, essas atividades já foram feitas, né? E vocês vão ter a oportunidade de revê-las aqui comigo, tá? Ó, na página 105, a gente já fez na aula anterior, através da live, mas a tia vai repetir aqui com vocês para sanar alguma dúvida caso tenham ficado lá na aula, tá bom? Ó, associe cada alternativa à expressão algébrica que a representa, escrevendo o símbolo romano correspondente. Então, a gente pode perceber aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4 expressões algébricas, não é? Então, dessas 4 expressões algébricas, nós vamos fazer a interpretação aqui da montagem dela. Né? A primeira diz assim, ó, o dobro de x adicionado a 5 menos a terça parte de x. Nesse momento, gente, nosso estudo sobre a álgebra, nós vamos precisar puxar bastante no conceito, né, de dobro, triplo, 1/2, 1/3, tá? Aquela parte que a gente treinou lá nas nossas equações, nós vamos trazer para cá com bastante força, tá bom? Então, a expressão que se encaixa aqui na letra A é a 4, né? Como vocês já me falaram na aula passada. A letra B, a metade de x, tia, eu tenho dúvida, em metade. Metade é a mesma coisa de 1/2, né? Como é que nós podemos representar, gente, a metade? A metade aqui, no nosso livro, ele traz bastante a metade. Por exemplo, a metade de x, né? Ele vai trazer dessa forma, ó. A metade é um número dividido por 2. Tia, mas só tem essa maneira de nós representarmos a metade? Não. Nós podemos também representar dessa forma. Ó, a metade é a mesma coisa de 1/2 de x. Ó, a metade de x é a mesma coisa de
1 meio de x. Tá vendo? A mesma coisa. Aqui, ó, não, esse 1 aqui, ele tá bem aqui. Como ele não vai fazer diferença, porque 1 vezes x é x, então eu posso subtender ele aqui, ó. Né? Estão entendendo? Então, quando ele fala metade, ele está se referindo, né? Aqui no caso do nosso livro, nessa questão em particular, ele vai optar por colocar 1 sobre 2 de x. Né? Ele já não fez aqui igual a tia colocou no exemplo. Então, ó, o triplo 3 vezes. Então, vocês já me disseram aí que é o item 3, né? Muito bem. A letra C. A quinta parte, o que será a quinta parte? A quinta parte é alguma coisa dividido por 5. Né? A quinta parte de x. Então, é o x dividido por 5. Nós podemos representar a quinta parte também de duas formas. Né? Nós podemos representar assim, que foi como o nosso livro representou, ou assim. Ó. É a mesma coisa, são equivalentes, tá bom? Como vocês já haviam falado para mim, o item 1, não é? E a letra D, só sobrou 1. O quádruplo de x menos 12, adicionado à quantia, a quinta parte da metade de x. Ó. O item D é o 2, né? Então, ó, como a gente já havia feito lá, como ficou a nossa sequência? Ficou 4, 3, 1 e 2. Tudo bem? Vamos agora relembrar a questão 2, né? Nós também já fizemos a questão 2, tá? Só como a gente fez, né? A gente só comentou a questão 2. Eu fiz para vocês fazerem, me dizendo o resultado. A tia vai fazer aqui para sanar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Ó, simplifique cada uma das expressões a seguir. Nós vamos simplificar, nós vamos deixá-la de maneira mais simples, não é? Nós vamos fazer expressões equivalentes, ó. A letra A tem assim, 5x menos 5 mais 10x mais 10. Olha só. Vamos lá, vamos pegar os termos que são semelhantes, não é? O 5x e o 10x, que vai dar 15x, não é isso? E aqui nós vamos pegar o menos 5 e o mais 10. Já pode fazer direto, vai dar mais 5. Olha só. Do jeito que vocês já haviam me falado. Tudo bem até aí? A letra B é bem parecida, gente, com o exemplo que a tia deu, não é? Ó, 2 vezes 3x mais 1. Observe. Vamos repetir o 7x, ó. Menos com mais é menos 6x. E menos com mais é menos. 2 vezes 1 é 2. Vamos resolver agora o 7x e o menos 6x. Ó, vai dar só x. Ó, eu acredito que alguns de vocês tenham colocado um x, mas não precisa, tá? Só precisa colocar o x. E repete o menos 2. X menos 2, né? E a letra C, nós temos ali uma fração, né? Ó, a letra C. Observe. Nós vamos, gente, tirar o MMC, tá? Ó, lembre-se, isso aqui é uma expressão, tá? Não é uma equação. Então, você não pode cortar nenhum denominador.
bom? Ó, quem é o denominador aqui? É 4. Vamos lá. 4 dividido para 1 é 4. 4 vezes 6, 24. X mais. 4 dividido para 1 é 4. 4 vezes 3, 12. Tia, a gente já sabe disso aí. Tem problema não. Eu sei que vocês já sabem, mas tem sempre alguém com dúvida, né? 4 dividido para 4 é 1. Ó, prestem atenção aqui, ó, nesse menos, tá? Ó, o menos, ele tá antes dessa operação. Então, gente, aqui é como que tivesse um parêntese, tá? Ó, tá bom? Então, esse sinal aqui, ele vai mudar os sinais aqui de dentro. Ó, aqui não era tudo mais, então vai ficar tudo menos, ó. Menos com mais é menos e menos com mais também é menos. Tá? Ó, menos x e menos 7. Não pode cortar o 4. Eu sei que tem gente aí querendo cortar esse 4. Não pode. Tá? É uma expressão, tá bom? Agora nós vamos juntar o pessoal aqui de cima. Quem eu posso juntar? Não, quem é que eu posso juntar? Eu posso pegar o 24x menos o x, que vai dar 23x. O mais 12 com o menos 7, né, que é 5. 5 positivo. Sobre 4. Ó. Então, como você já viu me falado, o resultado da letra C é 23x mais 5 sobre 4. Se eu pedir para vocês classificarem, né? Se eu pedir para vocês classificarem em racional e irracional, ó, esses três itens, né? Então, essa aqui, ó, vai ficar como dever de casa, tá? Para você comentar lá no vídeo. Você vai me dizer se ela é racional fracionária, se ela é racional inteira, as 3. Tudo bem? Então, meus amores, é isso. Um cheiro, assistam a aula todinha. E qualquer dúvida, chama a tia no privado. Não deixe para fazer as atividades na última hora, tá? É uma matéria maravilhosa, excelente, mas nós temos que nos dedicarmos, tá? Um cheiro e até a próxima aula.